toda quarta-feira temos recebido aqui no estúdio da CBN um convidado para falar sobre a AMPAR, Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraibuna e Zona da Mata, também do SIMPAR, que é o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Paraibuna. E nesta quarta-feira, o entrevistado é o prefeito de Argirita, Alex Andrade Anzolin, a quem agradeço a gentileza, e também vice-presidente da AMPAR, pela participação conosco aqui nesta quarta-feira. Prefeito, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da CBN. Para a gente é um grande prazer estar nessa rádio tão respeitada, e também com uma instituição de total importância para os municípios, que é a AMPAR. Bom, antes da gente falar em si dessa ligação aí de Argirita com a AMPAR e os projetos que vocês têm desenvolvido lá, para que o ouvinte possa se inteirar, fala um pouquinho sobre a cidade, Quantos habitantes, onde ela está inserida? A Argirita está na Zona da Mata. Para quem passa ali naquele caminho na BR-267, que vai de Juiz de Fora a Leopoldina, a gente está exatamente às margens ali da BR-267. Nós somos uma cidadezinha pequenininha, a gente fala assim que a gente é pequeno no tamanho, mas grandes em projetos, e muita coisa tem acontecido. Nós temos 2.900 habitantes hoje, mas também uma população flutuante. Hoje nós temos pelo menos umas 500 pessoas que são de Argirita, que estão em Juiz de Fora, por exemplo, e um trabalho sendo feito justamente para resgatar nessa população e levar de volta para a origem. Então a gente está aqui pertinho de Juiz de Fora, a gente está a 60, 70 quilômetros de Juiz de Fora, a 20 de Leopoldina. Você foi reeleito no ano passado, na eleição do ano passado? Sim, fui reeleito, é o segundo mandato. E, prefeito, falando um pouquinho então sobre essa participação que a AMPAR tem desenvolvido aí com os municípios consorciados e também lá em Argirita, quais são as principais ações nessa parceria que existe aí entre a AMPAR, o SIMPAR com a Argirita? São várias frentes, A AMPAR, ela desenvolveu a equipe do selo de inspeção municipal, e que deu para muitos municípios um norte totalmente para regularizar os produtores, os produtos, e nos deu uma entrada também para estar entrando também em outras cidades, uma vez que é a mesma equipe de inspeção, então o produto tem a mesma qualidade, vamos falar assim. Então foi de extrema importância a gente entrar com essa regularização dos produtos, dos produtores, e temos vários produtos já hoje registrados e uma demanda muito grande. Antes, para se regularizar, o produtor tomava susto, e hoje é uma necessidade. Várias atas que a gente está aderindo, e nessa de estar aderindo ata, por exemplo, de peças, os preços, como a AMPAR são vários municípios, os preços têm caído bastante, porque ele cita para várias cidades. Isso também torna essa gestão mais responsável, mais eficiente. Enfim, a AMPAR realmente oferece muitos produtos, muitos serviços, e que tem realmente nos ajudado na gestão. A gente costuma dizer aqui, principalmente a imprensa de Juiz de Fora, que quando os municípios da nossa região aparecem na mídia, de um modo geral, é sempre por alguma situação inusitada, muitas vezes uma situação ruim, de uma notícia que não é tão agradável assim. E a ideia e a busca por esse espaço aqui, e que a CBN tem trazido, inclusive a AMPAR, para essa discussão, é de mostrar a potencialidade desses municípios, o que esses municípios oferecem para a nossa região e o que eles têm de importante e que muitas vezes não chega até ao conhecimento das pessoas. No caso de Argirita, por exemplo, eu não sabia, e essa é uma notícia importante que o ouvinte da CBN vai conhecer também, é a primeira cidade do Brasil a abrigar uma creche pública com ensino bilíngue, não é isso? Justamente, e motivo de muito orgulho para a gente, sabe, Ricardo? Aliás, esse projeto saiu porque nós temos um grande projeto de incentivo fiscal na cidade. E nessa de atrair empresa, despertou a curiosidade de uma gigante da telefonia a conhecer
o que a lei permitia para estar instalando na cidade e praticamente deixamos certo. Porém, precisava de 40 pessoas falando inglês. E aí a gente depara na cidade com raríssimas pessoas, né, com a segunda língua, no caso o inglês. Nós tínhamos duas opções, ou cruzar os braços ou partir para uma quebra de paradigma, que eu sempre falo. E começamos um estudo para ver como funcionava o ensino bilíngue. E, para nossa surpresa, depois de 6 meses, muito empenho de uma equipe da educação, transformamos a nossa creche numa creche pública com ensino bilíngue. E, para nossa surpresa, foi a primeira do estado e, em seguida, o MEC reconheceu como a primeira do Brasil, pública, né, bilíngue. E até hoje, ela é uma creche bilíngue e única no Brasil. E nos trouxe a necessidade, né, uma vez que a criança vai passando pela creche, para não parar esse curso, parar nessa prática da segunda língua, trouxemos também esse ano para o ensino fundamental. E acredito também que deva ser a primeira do país, uma vez que a aba do censo escolar não tem a opção para o ensino bilíngue. Foi assim que nós descobrimos que a gente era a única do Brasil e acredito que seja também um ensino fundamental público bilíngue único do Brasil. E, Ricardo, uma prática fantástica que eu aconselho assim aos companheiros prefeitos, a outras cidades, colocar em prática, porque é muito rápido. A criança trabalha com associação, então ela aprende muito rápido o inglês. Desde cedo, né, você trabalhando na base, você consegue resultados surpreendentes como esse que você está passando aí. Quando você chega um empresário lá na prefeitura de Argirita, buscando dúvidas, né, com dúvidas sobre como trabalhar lá na cidade, colocar a empresa dele lá para funcionar, quais são os atrativos que você procura passar para ele? Olha, hoje nós temos um ISS que é a menor alíquota do Estado. E, então, quem quer pagar pouco imposto de ISS é o primeiro atrativo. Mas como empresário, como empreendedor também, a gente tem muita dificuldade em achar uma mão de obra qualificada. Então nós temos uma lei que nos permite qualificar a mão de obra em qualquer área de atuação. Então, se o empresário nos procura, por exemplo, para se fazer parafuso, nunca se fez parafuso, né, dentro da nossa cidade. Então, a gente pode pegar um técnico de qualquer lugar do Brasil, qualificar tipo 200 pessoas, e quando o empresário chegar, já se tem a mão de obra qualificada, paga-se pouco imposto, podemos ceder o espaço e, dependendo do valor do subsídio, podemos, inclusive, custear a energia elétrica. E tem atraído muitas empresas para o município. Acabamos de fechar um grande call center, sabe, uma confecção muito grande e uma estimativa de, nos próximos 6 meses, para uma cidade com 3 mil habitantes, gerar 500 frentes de emprego. É muita gente, né? Então tem que, inclusive, importar mão de obra. É onde a gente sonha, que esse agiritense que precisou sair da cidade por falta de oportunidade para retornar, porque é unanimidade. Eles são apaixonados pela cidade, mas tiveram que, naquele momento que formou, né, para não ficar desempregado, ter que sair do município. E já está acontecendo. O call center já tem nas inscrições 45 pessoas que estão em Juiz de Fora e que estão retornando para Argirita. Muito bem. Por falar em retornar para Argirita, quando chega final de semana, aqui sexta-feira, muitas pessoas perguntam o que fazer no final de semana, para onde eu vou, fico em Juiz de Fora, não fico. Na pandemia, claro, as pessoas têm optado por ficar por conta de toda a precaução que a gente vem tendo desde março do ano passado. Mas se eu pensar em ir para Argirita, o que você me sugere em termos de atrativos turísticos em Argirita? A gente sempre fala que a qualidade de vida de Argirita não tem preço, né? Ainda se tem aquela coisa de você poder passear com a família, né, sem risco de um assalto, né? Mas o turista
que queira conhecer a Argirita vai ter muitas cachoeiras para se visitar. Sabe, são muitos atrativos realmente na cidade que desperta a atenção. Eu sou presidente do circuito Serras e Cachoeiras, um circuito de regionalização de turismo, e a gente vem agora com um investimento muito grande na reforma desses atrativos. A gente quer legalizar esses atrativos, montar roteiros, e inclusive a Argirita, quem for para as pousadas de Argirita já tem um roteiro do Circuito das Águas. Então ele paga um pacote e vai conhecer 5 cachoeiras na cidade e vai almoçar em uma das pousadas. E são vários roteiros que a gente está fazendo, o roteiro religioso, mas a Argirita, pós-pandemia, a gente quer um investimento muito grande nesses atrativos, cachoeiras maravilhosas na nossa cidade, precisando ser exploradas. Agora, uma dúvida em relação ao acesso. Vocês têm trabalhado, eu conversava muito com o ex-prefeito de Bicas, que coordenava esse trabalho. Como é que vocês têm trabalhado a melhoria do acesso à Argirita, que sempre, historicamente, sempre foi um grande problema? A Argirita, até ano passado, realmente se passava, né? A gente até brincava, aqui é a Argirita, não pisca o olho, passou. Né? Muito pequenininha e realmente não tinha aquela... não parecia realmente uma entrada de cidade. Até ano passado nós iluminamos todo o portal de entrada. Então já deu aquela melhoria, né, na visibilidade, e a gente tem um projeto muito grande para crescer justamente para a entrada da cidade. Né, os acessos aos atrativos estão bons, mas para a entrada da cidade agora com o portal e todo iluminado, já ficou assim bem bacana mesmo. Mas há outro projeto também, desde Juiz de Fora, e daqui para a Argirita e de Leopoldina também a Argirita, a gente vai estar colocando placas de sinalização da cidade e também da divulgação dos nossos atrativos. Eu creio que o acesso vai ser bem mais fácil para quem quer conhecer a nossa cidade. Até para melhorar do ponto de vista visual também, não só o piso, né, mas do ponto de vista visual, a BR-267. Justamente, estava muito ruim, né? Ano passado estava terrível, mas deu uma recapeada. O certo mesmo era colocar um novo, mas a situação do Brasil a gente entende e vamos aguardar, né? Prefeito, bom, esse ano agora de 2021 está entrando ainda com a pandemia, a vacinação está chegando aos poucos. Lá em Argirita vocês têm trabalhado também essa vacinação dentro do Plano Nacional? Sim, a gente está trabalhando. Aliás, nós, até que o governo federal não tomou uma decisão de se vacinar, nós lançamos, junto ao Instituto Butantan, a nossa intenção de compra da vacina. Sabe? Então, depois, infelizmente, o governo... Infelizmente não, felizmente ele despertou da necessidade da vacinação, então nos impediu da gente seguir os passos para poder comprar. Mas a nossa intenção era vacinar realmente todo mundo, todos os cidadãos de uma vez só, porque no nosso entendimento, Ricardo, a volta da economia vai se dar quando tiver todo mundo vacinado. O dia que chegaram as primeiras doses, nós vimos pela cidade as pessoas chorando, o pessoal da saúde em total, sabe assim, muita emoção da parte deles mesmo, e eu não tenho dúvida, me parece que o governo federal despertou para isso, né? E agora está negociando as vacinas em todo mundo, eu não tenho dúvida. E a gente segue todas as orientações do Estado, da nossa regional da saúde, que é em Leopoldina, e a partir de amanhã já começamos então a nossa vacinação para quem tem idade até acima de 90 anos. Já concluímos a nossa equipe da saúde, faltando apenas 6, que vem amanhã também, e a gente já entra então na população. Eu falava sobre turismo, e a arrecadação dos pequenos municípios ela está focada no Fundo de Participação dos Municípios, né, no FPM. Mas lá em Argirita vocês têm ainda a arrecadação do ICMS turístico, né, que é uma das fontes de arrecadação também de vocês.
Hoje não tem jeito. Se a gente depender somente do fundo de participação, cada vez menor, né? E a promessa sempre de mudar o Pacto Federativo já vai se passando mais 4 anos e o governo federal não mudou, dando mais autonomia para os municípios. Afinal de contas, é na porta das prefeituras que se procuram os serviços básicos e a gente não pode ficar lamentando. Hoje nós temos o ICMS esportivo, a Argirita está recebendo, o ICMS ambiental, o ICMS turístico, para ver se a gente consegue, né, atacar nas mais variadas frentes sem precisar de usar o recurso próprio. Não temos outra opção. Hoje é preciso fazer gestão nas prefeituras, principalmente. Estou aqui com meu amigo aqui, o Paulinho, ex-prefeito ali de Guarani, um grande prefeito também que fez milagre lá, né, Paulinho? Hoje precisa ser gestor à frente das prefeituras, porque receita não tem. É administrar problemas e dívidas, então precisa fazer milagres. Para finalizar, prefeito, quais são as suas ações, né, que você pretende trazer também na vice-presidência da ANPAR? Agora há pouco, ainda conversando com o Paulinho, nós temos que usar esse consórcio para não evidenciar somente uma cidade ou outra, né? E o consórcio já faz muito bem esse trabalho, então a gente tem que ir detectando as demandas dos municípios e trabalhar em conjunto. E daí vem a força do consórcio, que é a força regional. Quando a gente vai falar de alavancar uma cidade do turismo, não adianta a Argirita estar muito bem. O turismo só vai ser alavancado quando for regional, né? E a gente fala também no desenvolvimento, a gente depende muito de uma Juiz de Fora bem gerida, eu dependo muito de uma Leopoldina bem gerida, e a força do consórcio pode alavancar toda a região. Essa, por exemplo, que a gente estava conversando agora há pouco com o Paulo, e a gente já detectou que a manutenção da frota das prefeituras tem sido difícil para a prefeitura com essa falta de recursos. O aluguel da frota tem sido uma grande saída em outros estados. Então a gente já vai sair daqui para a ANPAR para conversar, para de repente já conversar com os municípios, e a gente está fazendo em conjunto uma licitação. Ou seja, se eu for alugar um carro para a Argirita, a gente vai fazer uma licitação para 10 veículos. A ANPAR pode fazer, se todos aderirem, para 1.000, ou seja, o preço vai cair para todo mundo. E essa é a força do consórcio, trabalhar nas mais variadas frentes, né, para toda a região, para todas as cidades em conjunto. Bom, quero agradecer ao prefeito de Argirita, Alex Andrade Anzolin, pela entrevista nesta quarta-feira aqui, abrindo, na verdade, o que virá a partir de então uma série com outros prefeitos e prefeitas ligados aí à nossa região através da ANPAR e do SIMPAR também. Então falaremos aí nas próximas quartas-feiras com outros chefes de executivo e trazendo, como eu disse, esse cenário para que as pessoas possam conhecer a realidade desse município e conhecer um pouco mais deles também, como é que eles trabalham, população, turismo, a economia de um modo geral. A gente precisa fazer da Zona da Mata um espaço só, né? Uma região metropolitana de fato, como sempre se discutiu, como sempre se cobrou e que no papel e principalmente na prática nunca aconteceu. A gente espera que agora a gente consiga fazer esse trabalho. Então, prefeito, mais uma vez, muito obrigado, sucesso lá à frente da administração. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado à CBN. Eu só quero retificar uma informação aqui, que a secretária de Saúde está ouvindo, manda um abraço a todos, e só está me corrigindo que a vacina chega na sexta-feira, tá? E não amanhã para a faixa etária acima dos 90. E muita gente mandando abraço, então vou só fazer um resumo aqui, na pessoa do Neném, do Leleco, os funcionários públicos lá, eu deixo um abraço para todos os ouvintes, todos de Argirita, todos da região. Tá? Muito obrigado, Ricardo, ficam todos com Deus. Obrigado, prefeito, obrigado ao ouvinte da CBN que nos acompanhou até esse momento. Com o prefeito a gente encerra também o programa desta quarta-feira. Voltamos a qualquer momento ao longo da programação local da CBN, né, nos espaços locais aí da programação da rede, à tarde e amanhã, nesse horário que você já se acostumou, de 9 ao meio-dia, trazendo outras notícias para você. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pelo carinho e audiência e até amanhã, pessoal.